Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro, e na edição de hoje do RF News você vai ver. Preso o homem que abusou e engravidou própria filha em Piracicaba. Bebê foi abandonado após nascimento. Muita revolta. Incêndio em Cubatão cria fumaça tóxica sobre a cidade. 5 dias após massacre, armas e drogas são encontradas dentro de presídio de Manaus. Caminhoneiro segura a placa em avenida para conseguir emprego. Eu preciso trabalhar, gente. E ainda, os destaques da agenda cultural. Ao vivo no RF News, que volta em 2 minutos. Ao vivo com o RF News, 12 horas e 3 minutos. E nós abrimos essa edição com um caso que chocou toda a região de Campinas. Uma criança de 11 anos é a mãe de um bebê que foi abandonado em um distrito de Piracicaba. Ela teria sido estuprada pelo próprio pai. Os pais da menina que deu à luz ao bebê que foi encontrado abandonado no distrito de Ártemis, em Piracicaba, foram localizados na tarde de ontem. O pai da garota, de 11 anos, é acusado de ser também o pai do bebê. Segundo a polícia, o homem abusava da filha. Ele teria sido responsável também por a chácara. O convite para um chá de bebê, achado na bolsa onde estava a criança, foi a pista que levou os policiais à mãe do bebê. O pai da garota está preso, mas nega as acusações. De acordo com os investigadores, o homem já foi preso por assalto em 2007 e saiu da cadeia em 2010. Os moradores da rua onde o recém-nascido foi encontrado estavam em estado de choque. Muita revolta, porque não precisa abandonar no meio do mato, né? Chega no hospital, fala, não quero a criança, não tenho condições, e abandona no hospital. Eu fico triste com isso, porque já vi muitos casos assim, né? Eu acho que é uma mãe que não tem coração. Pôr o filho no mundo e depois jogar no lixo. Este é o primeiro caso de abandono de recém-nascido que a 5ª Companhia de Piracicaba atende. O fato atípico emocionou os policiais. Eu acompanhei a ocorrência não em loco, mas via rádio, né? E conversando com os policiais, tanto o sargento que acompanhou, como os outros 4 policiais, né? Porque alguns, inicialmente, foi a primeira ocorrência disso daí. E muito feliz ao final, por ter encontrado a criança com vida, com saúde, né, e poder ter encaminhado ela ao hospital aí para pediatria, né? Então isso confortou bastante os policiais durante o serviço. O desafio da polícia agora é descobrir se a mãe sabia que a filha era abusada. É um caso revoltante e chocante. Nós temos a imagem do pai preso ontem em Piracicaba. Pode colocar a produção. Olha aí, as imagens mostram ele atrás das grades. Ele que possivelmente é um pai e o avô da criança abandonada ontem. Ele está à disposição da justiça e um teste de DNA deve comprovar aí a paternidade. Eu só gostaria de entender também se a mãe sabia de tudo isso, né? Vamos mostrar a reclamação de um morador de Limeira, aqui no interior de São Paulo, o Maio Querubim, que nos enviou um vídeo mostrando um problema que, segundo ele, permanece há algum tempo na rodoviária da cidade. O banheiro destinado para deficientes físicos está fechado. Vamos ver o vídeo. Tem uma denúncia aqui, ó, na rodoviária de Limeira, que a mesa está quebrada aqui, o pessoal que é usado deficiente não tem como. Então eu faço mais uma denúncia aí, ó, para a população, para os órgãos públicos, tá bom? Até mais, obrigado. Obrigada pelo vídeo, Maio. E em nota, a administração da rodoviária informou que em nenhum momento o banheiro para pessoas com deficiência ficou tanto tempo fechado, mas reconheceu um problema de entupimento que ocorreu na última sexta-feira e a concessionária do serviço realizou a manutenção na quarta-feira dessa semana, data em que o banheiro foi liberado também para uso. Ainda de acordo com a nota, a tubulação de esgoto da rodoviária está comprometida e eventualmente apresenta problemas, mas já existe um projeto para a reforma da tubulação.
Bom, você quer sugerir aí uma pauta para a produção do RF News? Enviar uma reclamação, como fez esse telespectador aqui de Limeira, ou um flagra interessante que fez pelas ruas da sua cidade? Anota agora o nosso WhatsApp, coloca na tela, 19974148550. Vou repetir, 19974148550. Você pode também mandar a sua foto enquanto assiste o jornal. Manda o seu nome, a cidade. Hoje, sexta-feira, toda sexta-feira, tem um quadro Você aqui no RF News. Estou esperando, claro, a sua participação. Falar de um golpe que vem sendo aplicado por uma quadrilha na internet. Eles usam o nome de uma empresa conhecida, anunciam a moto por um preço ao veículo. Nem existe. Nem existe. Num dos golpes aplicados pela quadrilha, o criminoso diz que o funcionário deste posto de combustíveis em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, teria ganhado uma moto num sorteio e quer vender. Com uma câmera escondida, conversamos com um dos frentistas. O cara tá fazendo muito, dando golpe com os dados do posto. Isso aí tá vindo direto aqui. O pessoal fala que ganhou a moto no sorteio, aí vai vender e dá os dados do posto, chega aqui. Tá mentira. É golpe? É golpe. A quadrilha oferece as motocicletas pela internet, com preço muito abaixo do valor de mercado. O negócio é feito por telefone. Os criminosos convencem as vítimas a depositar parte do dinheiro antes de buscar a moto. A dona do posto, que prefere não ser identificada, diz que o primeiro caso aconteceu em 2014 e, na época, fez um boletim de ocorrência. Recebeu até ameaças. O homem se identificou. Na ocasião, ele disse que ele estava no presídio, do pavilhão do presídio onde ele estava. Pra ficar com medo, né? Pra que a gente não falasse nada, porque ele sabia onde a gente estava, uma forma de ameaça. A moto oferecida pela quadrilha estaria guardada numa empresa que revende carros e caminhões. Do outro lado da linha, outro integrante da quadrilha fornece o endereço. É a Avenida José Gomes. Da Rocha Leal. Número 1634. O endereço passado pelo golpista existe. Fica bem próximo ao centro de Bragança Paulista. Só que ao invés de uma loja revendedora de carros, existe apenas um terreno vazio, todo cercado, bem em frente a um batalhão da Polícia Militar. Voltamos a fazer contato com a quadrilha e o que ouvimos foi... Neste outro golpe aplicado pelo mesmo grupo, o bandido diz que a moto está mais barata porque ele é funcionário aposentado de uma montadora e que o negócio seria feito diretamente com a empresa. Eu fiz o pedido dessa moto pro meu genro, tá? Já foi quitada, tá pronta entrega, a gente foi cancelar lá. Demora de 10 a 15 dias para eles tornarem o valor, tá? Ele está com uma questão que precisa resolver aí até sexta-feira. Para não levantar suspeita, ele fornece o telefone que seria da montadora. A gravação parece acima de qualquer suspeita. Para atendimento ao cliente, digite 1. Para faturamento e liberação de veículo, digite 3. Mas é tudo armação. Do outro lado da linha, outro suspeito, que se passa por funcionário da montadora, é quem atende. É uma motocicleta só para consumidor final. A gente transfere o pedido para quem quer que seja, a nível nacional, né? Quando ligamos para a verdadeira central de atendimento da montadora... Infelizmente, nós recebemos muitas ligações durante o dia de pessoas que chegam a depositar o valor e depois descobrem que realmente é uma fraude. E um motorista de ônibus, principais avenidas de São Paulo. Tudo começou com uma briga no trânsito. A polícia analisa as imagens das câmeras de segurança para identificar o motorista do carro que fugiu sem prestar socorro. Ele discutiu com o motorista de ônibus Cássio da Silva, de 40 anos, numa das principais avenidas de São Paulo. Ele já vinha xingando, fazendo gestos um para o outro. E aí, quando o motorista virou, que o motorista do ônibus viu uma possibilidade, como aqui estava parado, aí ele desceu e grudou nele. Testemunhas disseram que o motorista do carro teria fechado o ônibus e impedido que ele mudasse de faixa para parar no ponto. Assim que os dois veículos chegaram ao semáforo, Cássio desceu para discutir. Mas o motorista acelerou, atropelou e arrastou a vítima por cerca de 10 metros. Cássio teve os 2 braços quebrados, um pulmão perfurado e traumatismo craniano. As grades do restaurante ainda estão amassadas por causa da batida.
A testemunha se assustou com a violência do acidente. Na hora que a gente viu, a gente pensou que era um assalto, né? Porque como ele tava pendurado no carro e o cara acelerando, a gente pensou, ele tá tentando assaltar. Só que quando chegou aqui, aí bateu, deu aquele estouro, buf. Aí o cara foi embora. É uma falta de controle total no trânsito brasileiro, né? De uma câmera de segurança mostra uma agressão a um morador de rua em Porto Alegre. A violência impressiona. O morador de rua está sentado na calçada. É quando chega o primeiro agressor que começa a bater nele com um cacetete. Em seguida, aparecem outros 2 homens vestidos de preto. Um deles também ataca a vítima, que recebe golpes e chutes. O morador de rua deixa o local se contorcendo de dor. Um homem reclama com um dos suspeitos, que se afasta. No fim da gravação, a vítima aparece uma última vez num ponto de ônibus. As imagens foram gravadas pelas câmeras deste supermercado. Eram 6 da tarde e havia muito movimento. Pedindo um troco para mim comprar uma coisa para comer, uma coisinha para comer. Quando eu tô sentado lá, eu só via um vindo pela frente. Quando eu pensei em me levantar, já tinha 2 do meu lado. Os homens de preto, suspeitos da agressão, foram reconhecidos pelos dirigentes de uma igreja perto do local. Eles são funcionários terceirizados que prestam serviços de segurança. A igreja decidiu cancelar o contrato com a empresa. O pai da vítima mora em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Seu Leonir ficou chocado ao ver as imagens do filho sendo agredido. Eu fiquei sem reação, que eu não consegui nem ver. Só quando vi a imagem dele, que eu reconheci ele no celular, a imagem, eu já cheguei a ficar arrepiado. Me choquei na hora, eu estava aqui, trabalhando aqui, fazendo nosso servicinho aqui, eu tive que parar. A polícia instaurou inquérito para investigar o caso. Já a empresa de segurança disse que identificou os funcionários envolvidos na agressão e que analisa o que pode fazer juridicamente. Enquanto isso, o morador de rua conta que, apesar das dores e marcas no corpo, vai continuar a viver nas ruas do bairro. Os anos que eu vejo ele aqui, sempre tranquilo, tanto comigo quanto meus funcionários, toda a gente que a gente conhece aqui, ninguém tem que se queixar dele. Eu conheço ele há um mês e meio que eu trabalho aqui, e ele nunca fez nada. Nunca fez nada pra ninguém. Ele tá sempre aí na frente pedindo, mas ele não incomoda aqui. Ele só pede direitinho aí que nem os caras e fica ali no portão. Que cena absurda. E a empresa responsável pela segurança da igreja admite que houve excesso por parte dos funcionários e diz que vai tomar as medidas e decidir sobre o futuro dos vigilantes. E a gente espera que isso realmente aconteça, né? De volta ao vivo com o RF News para todo o Brasil, 12 horas e 28 minutos. Fique ligadinho aqui na tela da Rede Família comigo até 1h da tarde. E mais um incêndio de grande porte entra aí para a estatística de 2017. Dessa vez aconteceu em Cubatão, em uma fábrica de fertilizantes. Uma fumaça tóxica invadiu a cidade da Baixada Santista. O trabalho de rescaldo feito pelos bombeiros no incêndio, que atingiu uma unidade da Vale Fertilizantes, só terminou nessa manhã. Ao todo, foram mais de 15 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros e de autoridades responsáveis no local. O incêndio aconteceu na tarde de ontem. A Prefeitura de Cubatão, por meio de nota, informou que não há feridos. Afirmou ainda que segue monitorando a situação para entender o que causou o problema e qual é a composição do gás liberado pela explosão. Moradores já retornaram para as casas. Voltando às notícias, agora vem tirando a tranquilidade de quem está a passeio no Rio de Janeiro, a falta de segurança na orla da praia. Muitos turistas foram alvos de bandidos. Temperatura na casa dos 40 graus é sinônimo de praias lotadas no Rio. Tanto na água como na areia e no calçadão. O que se vê são cariocas e turistas. E deles vem uma reclamação só: falta de policiamento. Nós chegamos ontem aqui, nós fomos até o Forte e não tem muito policiamento não. Em toda a orla de Copacabana, a mais famosa do Rio, não encontramos qualquer viatura da polícia ou agente em ronda. Esta turista diz que toma banho atenta. Aqui na praia eu não vi nenhum policial, não vi segurança. A cada 4 minutos tem um assalto no Rio de Janeiro e dizem que esse número é só estatística, que esse número é bem maior. No Arpoador, um dos cartões postais da cidade maravilhosa, encontramos apenas um carro da PM para cobrir este trecho entre Ipanema e Leblon, bairros nobres da Zona Sul.
Este banhista presenciou um roubo bem aqui. Eu vi um assalto, algo que fazia um tempo que eu não vinha, eu venho frequentemente para o Rio. Se as praias da zona sul do Rio, que concentram o maior movimento, estão praticamente sem segurança, o que dizer de regiões como a Barra da Tijuca, na zona oeste? O cenário muda um pouco, mas a realidade é a mesma. Falta policiamento. Eu não vi, então, se for desse ponto de vista, eu não vi nenhuma. Percorremos de carro quase toda a extensão das praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes e não vimos qualquer viatura policial em ronda. Causa insegurança que você não pode curtir a praia e a cidade do jeito que você quer, né? Você tem que estar sempre apreensivo. Bom, e ainda falando sobre violência, e no Rio de Janeiro, ontem nós mostramos o caso de um tiroteio após um roubo a uma joalheria num shopping da cidade. As imagens internas do estabelecimento foram liberadas e você vai ver agora. Muita correria e tensão, claro, durante o tiroteio. Durante a ação, o policial militar foi morto. Este já é o 5º PM morto no Rio de Janeiro desde o início do ano, infelizmente. Notícias: presos conseguiram fugir pela porta da frente de um presídio em Ariquemes, no interior de Rondônia. Coloca a imagem. Primeiro, os presidiários atearam fogo em colchões e, com a rebelião em andamento, 11 homens escaparam pela porta de entrada. Todos os homens sem tornozeleira eletrônica estão sendo procurados neste momento. E após 4 dias do massacre no presídio de Manaus, uma arma foi encontrada no local durante uma revista. Uma pistola calibre 380 foi encontrada em uma das unidades prisionais de Manaus, apenas 4 dias depois do massacre que resultou em 60 mortes e mais 200 fugas. No local também foram apreendidos mais de 100 celulares e drogas. Os presídios que ficam na BR-174, que ligam Amazonas a Roraima, também passaram por revista. Foi uma força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública, que recebeu informações de que haviam armas de fogo para uma nova rebelião. Os presos receberam visitas, mas os familiares não podiam levar objetos e nem comida. Eles estão gritando, pedindo comida, só entendeu? Comida, porque eles são um ser humano, eles não são bicho. Eles estão pagando pelo erro deles. Por um quer dizer que vai pagar todos? E quem paga pela permanência dos detentos nos presídios é a sociedade. O custo médio nacional de um preso é de R$ 2.400, mas isso não vale aqui para o Amazonas. A média aqui no estado é de que cada interno custa aos cofres públicos mais de R$ 5.000 por mês. Por causa desses altos custos, o Ministério Público de Contas do Amazonas pediu a quebra de contrato com as 2 empresas que administram as carceiragens. Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esteve na capital amazonense. Ela foi informada de que pelo menos 12 juízes sabiam que a rebelião poderia acontecer e, por isso, foram ameaçados. Bom, gente, ontem mesmo nós mostramos aqui no RF News como é fácil entrar com celular ou arma em presídio aqui no Brasil. A segurança precisa mudar, ou então tem muita facilidade e precisa investigar aí as pessoas que ficam na portaria, né? E um motorista de São Bernardo do Campo criou uma solução criativa diante do desespero por um emprego. Ele fica no meio da rua com uma placa pedindo uma oportunidade, olha só. Horas por dia, todos os dias. Adriano fica das 8 da manhã até as 8 da noite neste movimentado cruzamento no centro de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O que ele pede? Emprego. Sou motorista carreteiro desempregado. Socorro, preciso trabalhar. Depois de perder o emprego há 4 anos, ele nunca mais conseguiu um registro na carteira de trabalho. O drama de Adriano é muito parecido com a situação de mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Sem ter a quem recorrer, muita gente passa a frequentar o Centro de Apoio ao Trabalho, que faz a ligação entre empresas que precisam de funcionários e profissionais em busca de emprego. O ano passado estava numa crise braba, né? Fiquei quase o ano inteiro correndo atrás, não consegui. Mas esse ano até que deu uma melhorada, né? Vai fazer 1 ano mais ou menos, 1 ano e meio, por aí, sem registro na carteira. Agora para trabalhar assim, sempre trabalhando, fazendo alguns biquinhos, né? Para sobreviver. É, para sobreviver, senão não vai. Na Grande
Grande São Paulo, são quase 2 milhões de pessoas sem trabalho. O levantamento foi feito pelo IBGE em novembro do ano passado. Tem que ter esperança, né? A última que morre é a nossa esperança. Adriano já entregou centenas de currículos, já pediu chance aos conhecidos, só não quer desistir da profissão que aprendeu com o pai. Ele espera que, com a faixa, consiga finalmente voltar a trabalhar. Eu preciso trabalhar, gente, eu preciso trabalhar, então eu preciso ter o meu registro, eu preciso ser um cidadão comum, como todo mundo é. Boa sorte para o Adriano, né? E você aí em casa, também está desempregado? Nada de esperar para procurar emprego, hein? A melhor época é agora e alguns especialistas dão conselhos sobre qual a melhor forma para conquistar uma nova colocação no mercado de trabalho. Sala quase vazia de um lado e vagas à espera de candidatos do outro. O movimento neste Centro de Apoio ao Trabalhador de São Paulo cai muito nessa época do ano. Mas a dica é não perder tempo. É justamente nos primeiros dias do ano que podem surgir boas oportunidades. Existem vagas que são remanescentes, né, que ficaram do final do ano passado. Então, essas oportunidades em aberto são importantes que essa pessoa vá procurar, vá se candidatar a uma oportunidade. Quanto antes ela se candidata, mais chances ela tem de ser aprovada no processo seletivo, de ser indicada para uma empresa cliente e ser aprovada nesse processo. Silvino e Roberta são exceção. Promessa de ano novo do casal: procurar emprego no primeiro dia útil de 2017. Já passou as festas, Natal, Ano Novo. Então, para quem precisa, tem que correr atrás, né? Porque ainda não tá fácil emprego hoje em dia. Então, eu decidi hoje estar vindo aí. Vamos ver, tomara que hoje já saia, pelo menos pela entrevista marcada aí. O que você espera para esse ano? Que eu consiga um emprego e só. Toque a vida. E toque a vida pra frente. Se der certo, eles podem conseguir uma das 1.855 vagas oferecidas nos Centros de Apoio ao Trabalhador em São Paulo. Auxiliar de limpeza, operador de telemarketing, vendedor e ajudante de obras são os cargos com mais postos de trabalho. As empresas costumam divulgar o número total de vagas, mas isso não quer dizer que elas vão ser preenchidas de uma única vez. Isso pode acontecer em etapas, ao longo de meses. E como o processo seletivo costuma ser demorado, quem começa primeiro tem mais chances de sair logo da fila do desemprego. E que fila grande, hein? Segundo o IBGE, são mais de 12 milhões de desempregados no país. Só em novembro foram fechadas mais de 116 mil vagas formais de trabalho. Lenilma faz parte da estatística, mas enquanto não consegue voltar a trabalhar, se esforça nos estudos. Eu não vou deixar de estudar, terminar meus estudos, porque eu preciso dele. Porque sem estudo você não é nada. Não adianta a gente ficar parado no tempo esperando que eu tenha um emprego para depois eu buscar uma qualificação ou buscar uma atualização, né? É importante eu já buscar isso agora. Quer dizer, o tempo que eu fiquei parado, o que eu fiz? Eu fui me atualizar, fiz um curso gratuito que existem vários em vários segmentos, né? Então isso é fundamental para a empresa entender que, assim, poxa, ele no momento ocioso dele, ele mostrou interesse em se qualificar. De volta aí ao vivo com o RF News e eu volto com uma pergunta para você. Você curte o programa? Assiste todos os dias? Então nós estamos no Facebook, entra lá para curtir nossa página, facebook.com/RF News de Família. Vai aparecer exatamente como está aqui com aquela foto, basta clicar em curtir. Curtindo, você tem todo dia conteúdo exclusivo. Você pode curtir, compartilhar, comentar e enviar também a sua foto enquanto assiste o jornal. Na sexta-feira, hoje, tem o quadro Você aqui no RF News. 60% dos municípios do estado do Piauí estão sofrendo com a seca e a situação pode ficar ainda mais complicada. Em muitas cidades, a água só chega com carro-pipa. 114 municípios recebem o abastecimento, que não é suficiente. Na zona rural de Picos, cidade a 310 quilômetros de Teresina, para abastecer a cisterna, seu Francisco compra um carregamento de água por R$130. Mas só dura 2 semanas. A água não dá 15 dias, é uma carrada para mim, mas meu filho. Os animais estão morrendo de sede.
A gente tem que comprar água para não ver o bichinho morrer, né? A estiagem no estado continua a todo vapor. Bojo do semiárido, que é a região sudoeste do estado, continua com muita seca, bem como algumas cidades do norte do estado. Essas cidades também estão secas e não estão, a gente não viu os mananciais se restabelecendo nesse momento. Mas a situação pode piorar ainda mais. Com a estiagem que já castiga o sertão piauiense há 5 anos, muitos açudes estão secando. O período de chuvas no sertão piauiense teve início em dezembro, mas até agora só choveu uma vez, o suficiente para animar os lavradores, que começaram o plantio, mas na roça pouca coisa brotou. Dá tristeza porque a gente batalha, a gente planta, a gente batalha, a gente planta, aí de repente não vem a chuva, né? A gente fica triste, só dá tristeza. Como em Teresina as perdas agrícolas em 2016 chegaram a 80%, vai ser preciso distribuir sementes. Nós estamos de mãos atadas, porque o pouco que se tem, uma previsão para a próxima semana, é a distribuição de semente de milho e feijão. Só mesmo o sertanejo, que acredita e faz planos para quando a chuva cair, molhar toda essa terra, onde só quem resiste são as palmeiras de coco babaçu. Fico na fé que vem. Situação complicada, né? Bom, e chegou a hora dos destaques da agenda cultural. Você já se programou para o final de semana? Então confira as dicas. Ainda nesta sexta-feira, às 6 da tarde, a cantora Nayara Azevedo se apresenta durante as comemorações do aniversário de Praia Grande. A apresentação é no Cartódromo da cidade, no litoral paulista. No Rio de Janeiro, às 10 da noite, tem Hamilton de Holanda no Circo Voador. No sábado, logo a 1h da tarde, a Alia se apresenta às 11 da noite no Circo Voador. Se eu fingir sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não ligo e não digo que fico, só vou aprontar. Em Fortaleza, Carol Conká se apresenta na barraca Sunrise Brasil. Quem me deve é o poder, o mundo é de quem faz. Realidade assusta, todos tão normais. E no domingo, às 6 da tarde, tem Almir Sater, no Sesc Pinheiros. De mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas. Muitas atrações, dá sim para se programar aí para o final de semana. E antes de encerrar, vamos ao quadro. Você no RF News pode colocar a primeira foto. É o Alailton Oliveira, de Santo André, São Paulo. Obrigada, Alailton. Cristiane, de Taguatinga, Tocantins. Um abraço, Cristiane. E o Erison Alves, de Poção, Pernambuco. O Erison sempre participando do RF News. O Flávio Barros assistindo em Patrocínio, Minas Gerais. Um abraço, Flávio. O Joaquim, de Correntina, Bahia. O Múcio, de Orizona, Goiás. O Matias, de Monte Santo, também Bahia, do estado da Bahia. Bom, o Brasil todo ligadinho aqui no RF News. Você também quer enviar uma foto assistindo o programa? Anota agora o nosso WhatsApp, 1997-448550. Estou esperando a sua participação. E o RF News fica por aqui. Até amanhã. Até amanhã não, um ótimo final de semana e até segunda-feira.